Nós fizemos a abertura, a introdução semana passada, e hoje nós vamos fazer a primeira ministração de 7 semanas definindo propósitos. Amém? E é muito importante entendermos isso. Gênesis, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso número 4, a palavra do Senhor diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, e em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até um lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Amém? Você pode se assentar, por gentileza. Como nas quartas-feiras, o nosso tempo é bastante escasso, e vou procurar ser bastante específico nessa ministração. E em seguida nós estaremos orando e ungindo aqueles que querem participar dessas 7 semanas. Quando nós ungimos as pessoas, segundo o que está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 27, diz assim que a unção, a gordura, a unção com o óleo, a unção com a gordura, ela quebra todo jugo e ela confirma toda a bênção. Amém. Então por isso que nós também temos o costume de, em cada ministração das 7 semanas, nós ministrarmos uma unção específica. Quando terminamos de orar, nós ungimos os irmãos, dizendo: esta palavra está confirmada sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Aleluia. Quando nós lemos esse texto, nós vamos aprender durante essas 7 semanas o que é propósito e defini-los nas nossas vidas. Quando nós descobrimos os propósitos, para você entender o que é um propósito é a finalidade para o qual alguém ou alguma coisa foi criada. Por exemplo, para que serve um serrote? Serrar. Você já viu alguém apregando um prego com um serrote? Por quê? Porque para o prego tem um propósito, tem um tal de um negócio chamado martelo. Você já viu alguém serrando madeira com martelo? Não. Por quê? Porque ele é martelo. Martelo serve para quê? Pregar. Então nós precisamos entender para o que nós fomos criados. Esse é o primeiro passo para eu começar a definir alguma coisa na minha vida. É eu entender a finalidade para o qual eu fui criado. A finalidade para a qual cada coisa acontece. Como por exemplo, qual a finalidade da crucificação de Jesus? Qual a finalidade de Jesus discipular pessoas? Isso tudo são propósitos. Quando eu entendo finalidades, eu estou entendendo propósitos. Quando eu não entendo a finalidade das coisas, para o que aquelas coisas ou pessoas ou objetos estão existindo ou acontecendo, se eu não compreender, eu não vou ter claro na minha mente uma definição. E é possível que eu viva uma vida inteira sendo serrote, querendo ser martelo. Cristo identidade. É possível que eu passe uma vida inteira vivendo uma crise de identidade e não acho o meu lugar, porque eu estou fazendo a coisa errada, do jeito errado, na posição errada. Eu não fui chamado para aquilo, eu não sou aquele. Você está entendendo? Amém? Amém. Tem pessoas que amariam ser médico, mas se vê uma gota de sangue desmaia. Você nasceu para ser médico, cara. Nasceu para ser, talvez, alguma coisa relacionada. Lá dentro do hospital tem tanta coisa que você poderia fazer que não mexe com sangue. Só precisa definir o propósito. Às vezes você está tão perto e não sabe para que você foi chamado.
Não é? Talvez, não necessariamente você precisa ser o médico daquele hospital. Você pode ser o administrador do hospital. Você está entendendo, amém? Amém. Talvez você tenha uma paixão por aquilo. Estou dando só exemplos. Talvez tem pessoas que estão lidando na vida, quebrando a cara, literalmente, porque elas estão insistindo que elas querem ser empresários, quando Deus diz: você é sacerdote. Olha, não dá certo sacerdote querer ser empresário. Você não foi gerado para isso, cara. Você foi gerado para ser um ministro. Pastor, mas eu quero ficar rico. Aí vai ser difícil ser ministro. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. Se você não definir propósitos, você vai vagar na vida, fazendo tentativas. Aí você vai tentar ser um vendedor, você vai tentar ser um ambulante, você vai tentar ser um médico, você vai tentar ser um engenheiro, você vai tentar ser um pastor, você vai tentando. E com isso a vida vai passando. Eu disse na última ministração que você pode corrigir os seus erros, só que isso vai te custar, e custa tempo. E eu disse que tempo é vida. Sabe por quê? O minuto que você perdeu agora há pouco, ele não volta mais. Quando você impôs energia, quando você impôs ali tempo, quando você impôs dedicação, e não deu certo, não volta mais. Então é urgente que eu tenha claro para mim as minhas definições. E quando eu definir o propósito, sabe o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou escolhendo destino. Amém. Quando eu defino o propósito, eu estou escolhendo destino. Pastor, mas eu posso escolher destino? É lógico. Tem um filme que é todo fantasioso, nem recomendo você assistir. Que tem uma moça no filme. É um filme todo doido. E a moça não sabe para onde está indo. E tem um gato que fala no filme. Por isso que eu não vou nem dizer o filme para você não ter curiosidade de assistir. E tem um gato no filme. E tem uma moça. E a moça está procurando se encontrar. E ela pergunta para o gato. Que ela chega numa bifurcação. Ela chega numa encruzilhada assim, numa bifurcação. E ali tem um gato na bifurcação. E ela diz para o gato assim: e aí? O gato vai: quê? Já é esquisito o gato responder, né? Enfim. Quê? Ela fala: que caminho você acha que eu devo pegar? E o gato diz assim: para onde você quer ir? E ela diz: não sei ao certo. Ele diz: então tanto faz, pega qualquer um. Entendeu? Então quando eu não tenho um destino definido, todo caminho que eu pegar vai ser só mais um caminho. Porque eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu estou buscando, e não sei a finalidade para o qual eu estou buscando. Então, isso vai, amado, criar dúvidas tão terríveis na sua cabeça, que você vai questionar a tua existência em um determinado momento. Se você continuar insistindo em algo sem destino, em algo sem propósito, no final da história você vai questionar a sua existência. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Sou Maurício, não, o que isso tem a ver com Abraão? Tudo a ver com Abraão. O Abraão amado estava em Ur dos Caldeus, e uma inquietação brotou no seu coração quando ele começa a ver aquela idolatria toda, e ele disse: eu não pertenço a esse lugar, gente. Normalmente, quando Deus começa a definir propósitos nas nossas vidas, começa com essa inquietação. Eu não pertenço a esse lugar, Deus. Nada encaixa, nada se encaixa. Eu não pertenço. Meu Deus, dá uma direção. A gente ora muito pedindo
em direção de Deus, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só depois que você definir o seu destino é que Deus vai dar o itinerário, tá? Deus não vai dar direção para você se você não souber para onde está indo. Porque normalmente quem não sabe para onde está indo, não chega em lugar algum. A minha avó dizia um negócio muito interessante para nós. A minha avó tinha um pequeno ateliê de costura. Eu aprendi a costurar também com a minha avó. Eu ia para lá toda tarde, que eu amava ver a minha avó costurar, eu acabei aprendendo a costurar também. Coisa de macho. E aí, tem que ser muito macho para ser costureiro. E aí eu começava a mexer nas coisas da minha avó. Ela tinha umas caixinhas com umas coisas interessantes ali, né? E ela dizia assim: o que você está procurando? Aí eu dizia para ela assim: não sei, estou procurando alguma coisa legal. Minha avó me amava muito, eu era o neto predileto dela, na minha concepção. E ela olhava para mim assim: o que você está procurando? Eu falava: não sei ainda, vó, estou procurando uma coisa legal aqui para mim. Ela dizia: sai daí. Eu disse: mas por que, vó? Tem tanta coisa legal, suas caixinhas aqui. Quem procura, o que não perdeu, quando acha, não conhece. Foi a frase que eu mais ouvi na minha vida toda. Quem procura o que não perdeu, quando acha, não reconhece. Então sai daí que você não perdeu nada aí. Então, tudo que você achar aí não vai ser teu. Deixa eu dizer algo a você. Abraão estava numa inquietação naquele lugar. Deus chama aquele homem. E Deus manda ele sair daquele lugar. E leva ele para uma terra que eu te mostrarei, disse o Senhor. Mas teve um detalhe que Deus disse para ele: sai da tua terra e da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Saiu da casa do pai, mas levou o pai junto. A Bíblia diz que ele subiu com o pai. E aí o pai convenceu ele a habitar em Harã, ou Teirã. E ele ficou um tempo ali, até que o pai morreu. Abraão tinha uma direção da parte de Deus. Deus não havia confirmado com ele para ele ficar ali em Teirã. Deus disse para ele caminhar e ir para a terra que o Senhor lhe mostraria, até que o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu, o que aconteceu com Abraão? Ele prosseguiu viagem. E ele chegou aonde Deus disse que ele tinha que chegar. Amém, Senhor. Aquele lugar era um lugar aonde Deus havia prometido para ele. Agora, Abraão tem que entender e compreender o que Deus quer fazer com a sua vida a longo prazo. Deixa eu dizer uma coisa para você. No nosso dia a dia, nós temos circunstâncias e necessidades de curto prazo. Então, se eu tiver com o meu propósito definido, ainda que eu tenha que dar uma parada ali em Teirã, até que as coisas se resolvam, até que meu pai entenda, e se ele não entender, ele acaba morrendo, e eu siga para o propósito, para o destino, o qual Deus me disse. Só que tem uma coisa poderosíssima. Eu tenho algo poderoso chamado livre-arbítrio, poder de decisão. Meu livre-arbítrio, meu poder de decisão, se ele não estiver alinhado ao propósito, possivelmente eu vou fazer escolhas erradas. Quando as coisas não estão muito claras para mim, eu vou tomar decisões erradas. Eu vou tomar decisões equivocadas, precipitadas. E isso pode alterar o itinerário do meu destino. Você se lembra como eu comecei a ler o capítulo 13, como ele começa? Ele começa com Abraão voltando aonde? Do Egito. Mas Abraão não é do Egito. Deus nunca
perdeu no propósito. Ele se perdeu no propósito. Ele disse: o quê? Deus me trouxe para Canaã e de repente tem uma fome, tem sede. Não é possível que foi Deus mesmo que me trouxe aqui. Quando o nosso propósito ainda não está definido para nós, irmãos, basta a circunstância para a gente mudar o itinerário. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, né? Quando o propósito não está definido em mim, basta a circunstância para eu alterar o itinerário, por conta própria ainda. Porque Deus nunca mandou ele descer ao Egito. Ele foi. Mas a misericórdia de Deus é tão grande e tão abundante, que nós começamos esse capítulo 13 de Gênesis dizendo: e Deus o chamou do Egito. Deus vai lá e manda o cara voltar para o itinerário que ele nunca deveria ter saído, porque ele tinha um chamado, porque ele tinha um coração desejoso a fazer o que Deus queria. Amém. Você sabe que a salvação do homem, voltar ao chamado, voltar ao propósito, vai do coração da disposição de fazer o que Deus quer. Amém. Nós podemos, com certeza, irmãos, errar. E nós vamos errar em algumas vezes. Algumas vezes nós vamos tomar decisões equivocadas. Algumas vezes nós vamos nos precipitar em alguma coisa. Agora eu te aconselho nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que você defina o teu propósito em Deus. Porque se o teu propósito estiver definido em você, você nunca errará o caminho de volta. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. O que vai fazer voltar ao itinerário original é que esse propósito na sua vida já havia sido compreendido. O que faz pessoas desviarem, saírem da casa do Senhor, por exemplo, pessoas que não compreenderam a conversão. Tem pessoas que vêm ao Senhor porque não entenderam o propósito da crucificação. Tem pessoas que ainda hoje acham que a crucificação foi para me fazer rico. E se eu não for rico, eu sou um derrotado. Se eu não for rico, alguma coisa está errada. E aí, quando eu não consigo ficar rico, desvio. Sabe o que Jesus diz em João capítulo 8? Jesus ensinando aos seus discípulos, diz assim: tem alguns que não vão permanecer. Mas sabe por que não vão permanecer? Porque eles ainda não estão livres. Porque o filho permanece em casa, o escravo é levado para onde o Senhor dele disser que ele tem que ir. Então, se eu for filho, eu permaneço. Se eu não for filho, o Senhor, quem é o Senhor? Tudo aquilo que está me governando. Tem gente que é governado, eu sempre digo isso, e até acho interessante, engraçado quase. Tem gente, amado, que o Senhor da vida dele é uma folha de maconha. Uma folha de uma árvorezinha. Diz que ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Tem vidas que é um pé de cana. Literalmente, né? Mas tem vidas que um pé de cana é o seu Senhor. E a cachaça que diz para ele para onde ele vai, para onde ele fica, para onde não vai, para onde não fica. Outros, o Senhor dele é o desejo, é a paixão, é a ganância, é o dinheiro. Quando eu compreendo o meu propósito em Deus, então as coisas corriqueiras do dia a dia não são imperadores na minha vida, se tornam servos. Você entende, amém? Amém. O dinheiro não vai ser meu senhor, o dinheiro vai me servir. Amém. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Os meus desejos não serão meus senhores, eles serão meus servos. Amém. Se eles glorificarem a Deus, são executados. Se não, são amordaçados. Amém. Você está entendendo, amém? Amém. Abraão, amado, ele segue aquela caminhada, aquela jornada. Enquanto estava tudo bem, Abraão começa a conhecer e a entender o porquê que ele foi chamado. E como eu estava dizendo a você, tem circunstâncias e coisas
e necessidades que do dia a dia nós atendemos a isso, curto prazo. Mas existem outras, e essa que é a mais importante, a principal, ela não será definida a curto prazo. O principal propósito na sua vida, ele será definido a longo prazo. Não pense que a sua vida vai ser definida em 1, 2, 3 anos. É a longo prazo. Existem alguns projetos que eles são executados no dia a dia, e esses são a curto prazo. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso. São coisas de curto prazo. Mas existe um propósito maior. Amém. Esse propósito maior não posso perdê-lo de vista nunca. Por quê? Porque esse propósito, ele define quem eu sou. Aleluia. Amém. Você entende isso, amém? Amém. Quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, esse propósito vai definir quem eu sou. Quando eu era criança, eu tinha uma tia que ela gostava muito de mim. Eu cresci rodeado de pessoas que gostavam de mim. Só depois que eu fiquei grande que rodeou um tanto que não gosta. É porque eu falo umas coisas que as pessoas não gostam. Aí elas passam a não gostar de mim. Ai, meu Deus. Mas tem um tanto que gosta ainda. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Concentra, pastor, concentra. Esquece os que para trás. E desde criança, essa tia que gostava muito de mim, que inclusive já faleceu, ela dizia para o meu pai e para minha mãe: ei, tu gosta tanto desse menino? Aí minha mãe dizia assim: por quê? Não, ele tem muita paz, ele vai ser padre. Minha mãe dizia: tá amarrado, que não é padre, ele vai ser pastor. Aí ela dizia assim: ai menina, eu gostaria tanto de ver ele de batina. Minha mãe: pelo amor de Deus, quando é batina? Mas aquilo já estava definindo o meu sacerdócio. Você entende isso, amém? Se você perguntar para mim: pastor, você se realiza sendo sacerdote? Completamente. Amém. Não sei o que seria de mim se não fosse um sacerdote. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Então eu sei para o que eu nasci. Se o propósito não estiver definido na minha vida, eu mudo a rota. Quando eu assumi essa igreja, vai fazer 8 anos, ou fez 8 anos? 8 anos agora em novembro. Meu Deus, quanto tempo. Nós passamos por uma crise horrível nesse lugar. 2008, 2009. A maior crise dos Estados Unidos, financeira. E na hora que eu assumi a igreja, eu perdi o meu trabalho. E recebi propostas, amados, maravilhosas. Mas todas elas para me tirar da Georgia. Recebi uma para o Alabama para ganhar $37 a hora. Recebi outra para ir para Boston, $47 a hora. Todas elas para me desviar do lugar onde eu estava. Sabe o que fez eu não mover desse lugar? O propósito definido. Amém. Eu sabia para que eu tinha vindo nesse lugar. Eu não tinha vindo aqui para ganhar dinheiro. Eu não tinha vindo aqui, amado, para montar uma empresa. Talvez alguém veio e é necessário que exista um empresário, porque senão não tem emprego para os irmãos. Está entendendo? Então eu estou dizendo de mim, não estou dizendo de você. E ser empresário não é pecado, tá, irmão? É uma bênção. Tem até mandamento. O empregado trabalhar para o patrão como se estivesse trabalhando para o Senhor. Então eles são necessários dentro da igreja. Mas eu não nasci para isso. Eu nasci para ser sacerdote, não para ser empresário. Já tem irmãos que nasceram para ser empresários, que sejam bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém. Mas que também tem que ter um propósito definido para o qual você é empresário. Sim, Senhor. Tudo louve e exalte o nome do Senhor. Amém. Então nós permanecemos neste lugar e iremos permanecer. Amém. Amém, Senhor. Por quê? Porque tem um propósito específico.
cuidar de um povo, cuidar de uma igreja, ensinar um povo, pregar nessa noite de quarta-feira para você que você precisa definir um propósito e descobrir o propósito de Deus na sua vida. Esses propósitos precisam ser definidos. Quando nós falamos de definição de propósito, tem gente que entra no desespero, né? Sabia? Normalmente quando eu faço tipos de pregação como essa, durante a semana as pessoas me ligam pedindo atendimento pastoral, desesperados, porque eu não sei qual é o meu chamado. Pastor, me ajuda. É como se elas pedissem para eu: olha na minha cara e diz: eu tenho cara do quê? Pregador, cantor, né? Não funciona, não é assim que se define chamado e propósito. Posso até orar para que algo aconteça no seu coração e você tenha um encontro com Deus e Ele defina para você para o qual você foi criado. Amém? Amém. Agora é muito necessário que nesse processo de definição você crie uma base. Amém? Amém. Diga para o teu irmão: cria uma base. Cria uma base. Diga: cria um lugar. Um marco. Fala para ele: um marco. O que é um marco? Um marco é um ponto de referência. Então você precisa criar um ponto de referência. Quem cria pontos de referência, amado, nunca se perde na vida. Amém. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? No auge do chamado de Abraão, se você ler o capítulo 12, ele faz 2 altares. Quando Deus chama ele primeiro, que Deus fala a primeira vez com ele, ele faz um altar em Siquém. De repente ele morre naquele lugar e ele vai caminhando e de repente ele chega em Betel. E quando ele chega em Betel, ele faz um outro altar. Sabe por quê? Porque ele já tinha definido no coração dele que ele era o conselho daquela terra. Amém. Está entendendo, amém? Então, mais do que depressa, enquanto eu estou forte, com a visão definida, eu vou criar um lugar de referência. Aleluia. Porque se em algum momento da minha vida eu me perder, eu tenho para onde voltar. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Parecia que não tinha sentido o que Abraão estava fazendo. Talvez quem olhasse para ele não entendesse o que ele estava fazendo. O Senhor disse: olha, entra na terra de Canaã. E quando eles entraram na terra de Canaã, aqui no verso 6 do capítulo 12, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Ele olhou e os inimigos estavam na terra. E ele disse: e agora, o que eu faço? Sabe o que é isso, amado? É definindo destinos, fazendo escolhas. Deus disse que essa terra é minha, então eu vou edificar um altar ao meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa coisa aqui vai ser a longo prazo. Amém. Abraão se convenceu, esse negócio aqui vai ser a longo prazo. Então eu preciso criar um lugar de referência para eu nunca me perder ao longo do tempo. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. Eu não posso me perder ao longo do tempo, porque no dia a dia acontece tanta coisa que tenta mudar o seu pensamento. Pessoas que te cercam, circunstâncias que acontecem, situações. De repente pessoas tentam convencer você ao contrário. E até por um tempo, às vezes, o seu pensamento dá uma passarinhada. E rapaz, sabe que esse negócio de fazer a obra de Deus é besteira? Eu vou aproveitar que eu estou aqui no ganhar dinheiro. Mas se você tiver uma base, na hora que você acorda, você diz: oxe, pera lá, tem que voltar à essência. Aleluia. Aleluia.
assim, lembra do Salmo 73? Ele diz assim, eu estava olhando e quando eu vi os ímpios prosperando e eu só me dando mal, mas servindo ao Senhor, mas me dando mal. Quando eu vi eles e parece que nada de mal acontece com eles e tudo está acontecendo comigo, eu pensei, eu vou ser ímpio. Ele diz, graças a Deus que eu nem falei, eu só pensei. Que de repente foi, peraí, vamos analisar como é que é ser ímpio. Ele diz, o cara ganha, fica rico, se farta, se afasta da presença do Senhor, final da vida vai todo mundo para o mesmo buraco, para debaixo da terra, e o destino dele foi definido, ele vai para o inferno. Eu quero isso para mim não, eu quero é o céu. Amém. Você está entendendo, amém? Então quando eu começo a definir, e esse propósito começa a ser definido em mim, eu nasci para quê, Senhor? Deus usa a minha vida. E deixa eu dizer algo a você. Algumas pessoas às vezes acham que Deus não chamou e que elas não são escolhidas, porque elas acham que ser escolhida é estar com esse microfone. Elas pensam que o selo da escolha é o microfone, né? Meu Deus, você não sabe o risco que eu corro com esse negócio na mão. Você pode ser, amado, aquilo que Deus disse para você ser e fazer a mesma obra para o mesmo reino, edificar o mesmo reino, talvez sem nunca ter pisado nesse altar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Amém. Algumas pessoas ficam frustradas. Ai, como eu gostaria de cantar, mas quando eu abro a boca eu sou desafinado, então eu não sirvo para mais. Quem disse que você serve? Você lembra do Moisés? Senhor, se eu escolher errado, não dá para ser eu. Eu sou pesado em palavras, eu não sei falar de direito. Deus diz assim, então chama o Arão para te dar um suporte. O Arão não nasceu para ser Moisés, mas ele nasceu para ser o suporte do Moisés. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Aonde estava Moisés, Arão estava. Inclusive, quando foi falar com o faraó, Moisés só foi representando Deus. Segundo os estudiosos, eu não sei se concordo ou discordo, porque eu não tenho base bíblica para isso, diz que Moisés era gago. Gago. E ele não podia dar aquela mensagem. Imagina, se até terminar a mensagem, as 10 pragas já tinham passado. Seu faraó, eu tenho, né? O faraó dizia, não dá para perder tempo com você não. E Deus disse, você vai ser como um Deus, e o teu irmão vai ser como um profeta. Você me representa diante do faraó, teu irmão que abre a boca e fala. Você está entendendo, amém? Amém. Se Arão dissesse, eu não vou não. Eu faço o serviço e você leva a glória. É ruim, hein? Não é verdade? Que quando a gente fala das pragas de faraó, o que é que nós falamos? Moisés foi lá falar para o faraó. Não é assim que a gente fala? Se o Arão não tivesse, se o Arão não fosse resolvido, ele ia morrer de ciúme lá dentro da cova agora. Ia se rolar dentro do túmulo, dizendo, eu estava junto! Foi eu que falei! Mas quando você tem, amado, um propósito definido na sua vida, você vai e executa aquilo que Deus disse para você fazer. Amém. Porque você não está buscando a sua glória, você está buscando glorificar aquele que te escolheu. A Bíblia diz, amado, que eu tenho que concluir por causa do nosso horário, mas a gente continua na semana que vem. A Bíblia diz, amado, que o que fez Abraão voltar para o centro da verdade perfeita de Deus foram esses 2 altares que ele havia edificado para Deus. Então, enquanto o propósito está se definindo na sua vida, filho, não deixe de fazer altares ao teu Deus, não deixe de edificar altares ao Senhor. Aleluia! Porque isso vai formar uma base espiritual na sua vida, que ainda que você erre o caminho, você tem para onde voltar. Amém, aleluia! Hey!
Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, com prata e em ouro, e fez suas jornadas do sul até onde? Betel. Até Betel, ao lugar aonde? O princípio. Ao princípio, meu Deus, estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Ao lugar, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Amém, Senhor. Quando nós lemos aqui o verso 8 do capítulo 12, ele está no princípio definindo as coisas com Deus. E no princípio, quando as coisas estavam sendo definidas, ele edificou um altar. Quando ele desce para o Egito, e você sabe tudo que aconteceu no Egito não foi bom. Até mentir ele mentiu. Criou uma situação. Passou uma temporada debaixo da mentira. Está falando de quem? De um cara que teve um propósito revelado, mas se perdeu no caminho. Nós somos homens, nós somos sujeitos. Teve fome, teve escassez, nada estava dando certo. Então quer saber? Esquece Canaã, vamos para o Egito. O Egito é mais fácil, lá tudo é fácil. E o Egito representa o mundo, né? Eu tenho relato de pessoas que quando elas estão se dedicando ao ministério, a vida financeira trava. Elas param de se dedicar ao ministério, a vida financeira flui. E os caras começam a ficar rico. Só que daí você olha para dentro da casa do sujeito. Tá tudo bagunçado. Tá tudo arrebentado. Saiu do centro da vontade perfeita de Deus. A harmonia se quebra. Porque no centro da vontade perfeita de Deus, amado, você come um pedaço de pão e toma um copo de quiçuca. Lembra do quiçuca? E você dá glória a Deus e todo mundo é alegre e feliz. Porque estão no centro da vontade perfeita de Deus. Aleluia! Aí de repente alguém toma a iniciativa de ir para a vontade permissiva. Pastor, como que funciona a vontade permissiva? Vontade permissiva é livre-arbítrio, poder de decisão. Você acha que se eu dissesse assim agora para Deus, Deus, eu não quero mais ser pastor, Deus ia aqui implorar para eu ficar? É ruim, hein? Eu não ia, não. É isso que você quer, filho? Lembra do filho pródigo? É isso que você quer? E vou te dizer, ainda te dá a herança para você gastar. Vai, pode ir. Isso é vontade permissiva. Se eu sair do centro da vontade perfeita de Deus, eu entro na vontade permissiva. Nunca faça isso. Ainda que esteja difícil a coisa, permanece no centro da vontade perfeita de Deus. Eu vou encerrar dizendo algo a vocês. Existe um campo harmônico que ele não pode ser quebrado. Sabe por quê? As pessoas que estão à sua volta estão dentro dessa aliança. Abraão quase acabou com o casamento dele. Faraó olhou para a mulher dele, bateu os olhos e disse: eita, mulher bonita, é minha. Deus disse: se tu tocar nela, eu te mato, sujeito. E o faraó foi lá e disse: por que você mentiu para mim? Porque essa noite Deus veio e me feriu, porque eu estava de olho na tua mulher, cara. E Deus me disse que era tua mulher. Ele disse: oh, perdão, foi sem querer. Sem querer, tu quase foi a tua mulher, sujeito. Quebrando campos harmônicos, está entendendo? Amém, Senhor. Existe um campo de harmonia que não pode ser quebrado. E se você estiver no centro da vontade perfeita de Deus, isso nunca vai ser quebrado. Mas quando você, amado, quando você decide voltar, quando você decide voltar,
ao princípio das coisas, entendendo a misericórdia é maravilhosa, o chamado vai estar intacto. Sabia disso? Romanos 11, 29. O dom e a vocação são irrevogáveis. Vai estar lá. Vai estar lá do mesmo jeitinho. Só que eu também tenho que estar do mesmo jeitinho que eu comecei. Amém, Senhor. E diz a palavra de Deus que Abraão tem um lugar para voltar. Aquela base que ele havia criado quando tudo estava bem, serviu para ele agora. Então ele volta para o centro da vontade perfeita de Deus. O segredo é criar uma base e fortalecê-la. Amém. Isso vai preservar o caminho. Amém? Amém. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira, a partir desse ponto. E eu quero que você saia desse lugar pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, define comigo. Define comigo. Eu vou estar falando com você na próxima quarta-feira, continuando, a respeito da missão do propósito. Você tem uma missão. Propósito sem missão, se você não cumprir a missão do propósito, você pode ser um martelo encostado numa caixa de ferramenta. Nasceu o martelo, morreu o martelo e nunca pregou um prego. Você tem que descobrir a missão. Amém? E executar a missão. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você.